Fazer radioterapia após a cirurgia do câncer de próstata aumenta a chance de disfunção erétil e incontinência urinária? A resposta é sim, mas depende. Eu vou exemplificar esses detalhes com um paciente que eu atendi e que mostra claramente que tudo vai depender principalmente de como é que era o aspecto da sua ereção no pré-operatório, como foi a cirurgia e como está sendo essa recuperação após o tratamento cirúrgico. Mas antes eu gostaria que você seguisse meu canal aqui no YouTube, nas redes sociais, Instagram, Facebook. Clique no sininho para receber as notificações de vídeos novos. Compartilhe esse conteúdo para que mais homens possam conhecer esse assunto e saber que nem tudo é como a gente pensa. Então eu atendi um paciente que foi operado há 3 anos. Ele foi submetido a uma prostatectomia radical robótica para o tratamento de um câncer de próstata de nível 2. Esse paciente teve uma cirurgia muito bem sucedida, sua recuperação foi plena. Na realidade, o paciente conseguiu voltar a ter ereções normais depois de 6 meses do procedimento cirúrgico e praticamente não teve evolução de incontinência urinária. Então é um paciente que vinha muito bem no pós-operatório e também com a doença controlada. Acontece que em alguns casos, em torno de 20%, ou seja, a cada 10 pacientes que operam, 2 podem desenvolver uma recidiva ou a recorrência da doença. A doença voltou nesse paciente. E nesse caso, a gente precisa complementar o tratamento e a principal forma de realizar um complemento de tratamento é com a radioterapia. É uma maneira não invasiva e que tem altas taxas de resposta. Então faz parte do protocolo de qualquer tratamento de recidiva a gente pensar na radioterapia de resgate. Só que a gente sabe, a gente sempre discute por aqui, que a radioterapia, assim como qualquer outro tratamento, tem seus efeitos potenciais, seus efeitos adversos. E nesse caso não é diferente. É claro que se eu já tenho um tecido que foi tratado com cirurgia, foi manipulado, a gente já tem algum déficit na região. Quando a gente joga ali um efeito radioativo com a radioterapia, a gente vai aumentar os danos teciduais naturalmente e sim a chance de ter mais problemas com relação aos efeitos potenciais de impotência e também de incontinência da urina aumenta. Então a gente tem que considerar tudo isso, explicar para o paciente. Por outro lado, a gente tem que também lembrar que é a forma padrão e resolutiva do seu problema, que é o câncer. A gente tem que sempre focar que o que está acontecendo é uma recidiva, é o câncer que está voltando. Mas esse paciente que eu atendi, ele realizou a radioterapia de resgate e evoluiu muito bem. Ele não teve efeito adverso da radioterapia, ou seja, ele mantém a ereção plena e ele mantém a continência de urina. Então a gente fala que os aspectos mais cruciais são como eram os fatores de ereção e de continência ainda antes da cirurgia, porque uma cirurgia bem feita em que o paciente tem uma plena recuperação, a radioterapia pode danificar os tecidos também? Sim, mas a maioria das vezes não representa um dano significativo a ponto da gente piorar nossas condições anteriores, antes da radioterapia. Principalmente se a gente fizer uma radioterapia bem feita e com aparelhos modernos, que são radioterapias que focam exclusivamente nas regiões de interesse. A gente sabe que o grande problema do passado desse tratamento é que a radioterapia ela não conseguia concentrar e focar na próstata ou na região específica. A gente espalhava muito os feixes da radioterapia e isso fazia com que houvesse queimadura na bexiga, no intestino, entre outros órgãos, que danificavam a região, proporcionando assim diversos efeitos adversos desse tratamento, o que martirizou muito os pacientes e também os médicos e a comunidade urológica em geral. Mas a gente sabe que hoje é muito seguro, principalmente em tratando de uma cidade como São Paulo, que é onde eu trabalho, que é onde eu tenho as possibilidades de tratar os pacientes da melhor maneira possível. Então, a combinação de uma cirurgia bem feita através da experiência do cirurgião, cirurgia robótica, e então tratar a doença no momento ideal, quando ela volta, com radioterapia de alta qualidade e com profissional habilitado, a gente diminui muito a chance de efeitos colaterais ou efeitos adversos, tanto de um tratamento quanto do outro, e sempre lembrar, tratando a doença
voltando ao marco zero, fazendo com que o paciente fique livre novamente do câncer, que sempre foi o nosso foco inicial. Isso é uma coisa importante para se ter em mente. Toda vez que a gente tem um diagnóstico de câncer de próstata, nossa direção será sempre pensando no tratamento da doença que mata, que é o câncer. Claro que a gente evoluiu muito, a gente consegue tratar a maioria dos pacientes e por isso que a gente começa a pensar nos possíveis danos colaterais de qualquer tratamento. E aí faz sentido a gente pensar em tudo isso que a gente está comentando da ereção e da continência. Mas em pacientes que têm doenças mais agressivas, a gente tem que continuar lembrando que o tratamento primordial é do câncer e muitas vezes a gente vai ter que sacrificar alguns tecidos da região e infelizmente o paciente não possui recuperação da parte da ereção ou da continência ou dos tecidos locais. Lembrar mais uma vez que o efeito primordial deve ser o tratamento da doença que mata, que é o câncer. Então lembre-se sempre, pessoal, que não é o fim quando a gente tem uma doença tratada e ela volta, a gente tem recursos que tratam muito bem essa doença que voltou e também em boa parte dos pacientes ela não vai causar mais danos colaterais, que muitas vezes é um martírio para o paciente. Esse recado é importante que vocês passem para amigos, familiares de pacientes que fizeram a cirurgia da próstata e agora estão apresentando elevação do PSA e que vão precisar de radioterapia. Então é importante que vocês repassem, comentem, compartilhem esse conteúdo para que mais homens possam saber desse conhecimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.